agora agradecendo a Deus, a toda a espiritualidade boa e amiga, por mais este dia, por essa oportunidade de aprendizado, que possamos receber a paz desta casa, das boas energias, que possamos estar atentos à palestra para aprendermos mais, para despertar nossa consciência na busca do melhoramento, no esforço no dia a dia para o bom combate. Agradecemos a saúde, a todo o auxílio recebido dos nossos anjos, amigos espirituais, familiares, que nos amparam na caminhada. Pedimos a Deus a sua luz, o seu amor, nesta tarde, para estarmos aqui todos acolhidos e amparados no bem. Que assim seja. Nunca perde a esperança. Hoje haja o que houver, permanece confiando. Se tudo estiver contra e o insucesso de ameaçar com desespero, ainda aí espera a divina ajuda. Somente nos acontece o que será de melhor para nós. A lei de Deus é de amor. E o amor tudo pode, tudo faz. Quando pensares que o socorro não te chegará em tempo, se continuares esperando, descobrirá alegre que ele te alcançou minutos antes do desastre. Quem se desespere já perdeu parte da luta que irá travar, avançando o prejudicado. Boa tarde a todos. Dá para ouvir ali atrás, né? Então, dentro da leitura que o nosso irmão Ito fez, né, que é uma psicografia do médium do Divaldo, né, do espírito Joana de Ângeles. E a nossa proposta aqui hoje, eu estava pensando, durante essas 2 semanas, né, o que eu ia trazer para dividir com vocês, mesmo sabendo que informação ela nunca é desnecessária, que além de ter aqui, a maioria de vocês já estão na casa há algum tempo, mas sempre tem pessoas novas vindo buscar esse conhecimento, e de várias formas, né, seja pelo fenômeno, seja pela lógica, pelo conhecimento lógico que nos traz em algumas respostas, né, diante das nossas dificuldades, e aí é que deu o estralo. Poxa, mas as maioria das pessoas que buscam a doutrina espírita é justamente por isso, pelas tribulações de nossas vidas. E que tribulações seriam essas? Seja a perda de entes queridos, seja a perda de um pai, de uma mãe. Imaginemos a perda, para quem não aconteceu isso, né? Mas a perda de um filho, de uma criança, a perda de um filho jovem na mocidade. E aí a gente faz alguns questionamentos, porque para quem está vivendo essa tribulação naquele momento, se questiona, né? Que Deus é esse? Que Deus é esse que dá e que nos tira, né? E aí, cada um dentro do seu conhecimento, dentro da sua ignorância, vai entrar ou em depressão, ou vai querer buscar, seja antes de entrar nessa depressão, ou seja depois, pós essa depressão, buscar algum sentido para viver, né? Buscar algum conhecimento, né? E de alguma maneira, ou se lembra de Chico Xavier, né? Essa figura tão importante que foi aqui, que veio mais uma vez nessa última encarnação, né, nos trazer tantas elucidações e tanta informação boa, né, no momento certo, né, na virada do século XXI, a gente ter todas essas informações. Seja de qualquer forma, diante de uma depressão, ou como você conheceu a doutrina espírita, algumas das pessoas, ou a maioria das pessoas, vem justamente em base dessas tribulações. Vem para ter justamente esse conhecimento lógico. Por quê? De alguma maneira ficou sabendo que a gente não morre, que essa é uma vida passageira.
E para quem está sofrendo por alguma perda, essa é uma informação que no mínimo é intrigante. Então como assim? Como é que funciona isso? E aí a gente vê a necessidade dessas pessoas, assim, da carência, né, de receber uma psicografia, né, de ter a mensagem desse ente querido, né, e de ter a certeza. Mas o quanto isso é importante e o quanto isso é válido, também é válido questionar. Porque toda essa questão do fenômeno, eu não tenho dúvida, mas eu não tenho dúvida nenhuma do quanto isso é importante para a humanidade. Só que até a questão dos médios e a questão dos fenômenos, inclusive da psicografia, também é algo que existe tempo, momento certo e evolução para isso também. Até isso evolui. E a gente ainda está muito ainda na necessidade dos fenômenos serem como comprovações da existência de que a morte não existe e da comprovação de que realmente não para aqui. Que existe ainda uma verdadeira vida após essa que nós estamos vivendo no corpo físico. E não é para isso que os fenômenos existem. Eu não tenho dúvida disso no conhecimento que eu busco dentro da doutrina, nas leituras que eu faço, que até a questão dos fenômenos ainda está engatinhando, como todos nós que estamos aqui na esfera terrena, nós, terráqueos, estamos engatinhando em nossa evolução. Então, o verdadeiro propósito dos fenômenos é muito maior do que a gente imagina. É um propósito metafísico, é um propósito orgânico. Daqui a pouco a gente vai perceber que o estudo que se faz do átomo, o estudo que se faz da comunicação, né? Porque vê como é interessante as pessoas que pegam para estudar isso, né? Um cientista, ele vai estudar, se de alguma forma existe essa comunicação, seja por psicografia, seja por clarividência ou qualquer outra mediunidade, mas como é que isso se efetiva? Como é que se origina isso? É lógico que não precisamos todos nós termos esse entendimento ou termos essa curiosidade em buscar essa informação. Mas para vocês verem como isso vai longe, a verdadeira importância dos fenômenos está aí. Claro que agora, no momento em que vivemos, e desde que a doutrina espírita apareceu, tem sido muito mais importante numa questão de comprovação do que existe o mundo espiritual e que essa vida aqui é passageira. E que a morte não existe, propriamente dito. Que a gente vai fazer, na realidade, a gente vai sair dessa atmosfera material, densa, pesada, para uma outra atmosfera. E por isso que alguns de nós, por uma questão de merecimento daquilo que buscou diante desse livre-arbítrio que todos nós tivemos várias vidas, e diante daquilo que se melhorou e buscou, alguns vão ter realmente o merecimento de ter algumas faculdades ali mediúnicas mais ostensivas do que outros. E tudo isso a gente consegue entender não só ouvindo o que o palestrante tem para dizer, mas buscando o conhecimento na literatura da doutrina também. Aí vai ficar o quê? Vai ficar um conhecimento realmente efetivado dentro de nossas mentes, dentro de nossos corações. Então, voltando na linha de raciocínio das tribulações, além das perdas, que é aquilo que eu vim parar nesse ponto, né, que é a questão da doutrina espírita, vai ter as tribulações do dia a dia também. Mas por que parece que comigo minha vida financeira é um desastre? Nunca, durante toda a minha vida, sempre fiz e não vai para frente. Não consigo ter uma casa própria, não consigo adquirir alguma coisa. Ou seja, tribulações na parte de doença, de problemas físicos. Mas por que eu mereço ter esse câncer? Por que aconteceu isso com meu filho? E aí a gente vê como é importante o estudo e o conhecimento adquirido que a gente tem que buscar. De maneira geral, quando a gente sofre um acidente, no primeiro momento que a gente imagina é que a gente está sofrendo, né? Eu estou ali tetraplégico numa cama e estou sofrendo. Mas é só eu que estou sofrendo ou as pessoas que estão em volta? É só eu que estou experimentando a sensação de expiação ali, de prova? Ou as pessoas que estão à minha volta também estão dentro desse contexto também espiando e numa prova de ter que cuidar de mim? Então cuidado com essa questão do egoísmo, de achar que não, mas sou eu que estou sofrendo aqui. Muitas das vezes as pessoas que estão cuidando de nós ali estão sofrendo tanto quanto ou mais do que. Ou estão tendo até mais trabalho também. E que não deixa de ser uma prova para a pessoa que está tendo que está passando por aquilo. E é isso, por isso que vocês vão ver aqui hoje, durante toda a minha proposta, justamente essa. Eu fiquei pensando nessas 2 semanas se eu ia trazer alguma historinha para elucidar. E aí eu pensei assim, não,
eu não vou trazer nenhuma história. Eu vou fazer com que todos nós, eu, vocês, entramos numa reflexão dos condicionamentos e de nossas atitudes no dia a dia. Os pequenos detalhes, as pequenas minuâncias, vamos colocar assim, das nossas atitudes durante um dia, durante a manhã, durante a tarde, durante a noite, durante a semana, os nossos pensamentos. E assim ficar mais claro, tanto para quem já está aqui há mais tempo, escutando sempre os temas e já está há mais tempo na doutrina espírita, como eu já desde os 7, 8 anos de idade que eu estou na doutrina espírita, e eu vejo que isso é muito bom, isso foi muito bom para mim, mas isso também foi, de maneira geral, isso foi muito conflitante, porque eu como adolescente, e eu digo eu e minha esposa, porque nós já estamos juntos desde a adolescência, né? Então, para nós isso era uma dificuldade. Por que isso era uma dificuldade? Porque ninguém é perfeito. Nós temos as nossas imperfeições. E nós sabemos que pessoas com 16, 17 anos, com 18, 19 anos, porque todos nós já tivemos essa idade, nós sabemos os anseios, os prazeres carnais que nós queremos, os vícios e tudo que a gente quer ter na nossa vida. E a gente escolheu e não, na maioria das coisas, nós não vamos ter. Para ela é muito mais fácil do que eu, nesse sentido dos prazeres e das questões que nós vamos trazendo na nossa vida, aquilo que eu comentei com vocês, que é o nosso livre-arbítrio, as escolhas que a gente fez, né, dentro das vidas anteriores. Então a gente traz, como muito bem citado aqui pelo Zé Araújo, né, o homem velho que nós trazemos, né? Então está na hora da gente entender o que é esse homem velho dentro de nós, né? Então ali a gente não tenha dúvida que não foi diferente só porque o David conheceu desde os 7, 8 anos de idade a doutrina espírita. Ele conhece mais do que a quem conhece aqui há um mês, ou quem tem aqui 60 anos de idade, tem, vamos dizer assim, já está tarde então, para quem tem mais de 50 anos de idade, já está tarde então para se melhorar. Não, nunca é tarde para a gente buscar qualquer coisa. Até o último suspiro a gente ainda pode fazer muita coisa por nós. Então, assim, não existe isso. Isso é que a doutrina, isso é que eu acho maravilhoso na doutrina espírita. É o que eu mais busco, são as questões lógicas em tudo. É a lógica em tudo. Vamos falar sobre problemas, como eu falei, de perda de entes queridos. Eu quero saber a lógica que está por aí. Mas vamos buscar a lógica do que eu nasci cego. Por que eu nasci cego? Então, a doutrina espírita, o diferencial dela é justamente esse. É trazer, logicamente, e as informações técnicas sobre todos os nossos questionamentos. Seja através dos livros da decodificação, seja através dos romances, seja através dos outros livros técnicos que foram nos trazidos por tanto espíritos, né, de luz, e que eu posso citar aqui, Joana de Ângeles, Emmanuel, André Luiz e tantos outros, né? Então, voltando ali à questão o fato de eu ter conhecido a doutrina espírita mais cedo, foi bom e ruim nesse sentido, que é você ter as suas vontades dentro de você e você ter que combater isso. E nunca é tarde. Mas então você é mais iluminado por isso ou não? Não. A reflexão que eu quero fazer aqui para vocês é a seguinte: quem mais conhece, mais será cobrado. Mas será que a gente entende ao pé da letra o que significa essa frase? Quem mais conhece, mais será cobrado? Quer dizer que quem está há 40 anos na doutrina espírita será mais cobrado? Aí mais uma vez eu vou falar para vocês o que é doutrina espírita, desde que eu vá buscar com muita lógica o conhecimento. Não me apegue a só uma literatura, mas me apegue a um compêndio de leituras, e ali eu tire uma conclusão, é que tudo é relativo. E eu vou explicar para vocês, entender por que é relativo. Nós não somos espíritos e não... Sem falar espiritualmente, fisicamente falando, nós não temos uma identidade, nós não temos digitais, e todas as digitais são iguais. Vê que é fisicamente, sem falar espiritualmente falando, a gente já consegue ter o discernimento que nós não somos iguais uns aos outros. E espiritualmente mais ainda. Então quer dizer que a mesma atitude, a mesma ação, o mesmo sofrimento não é igual para ninguém. Porque como nós tivemos o nosso livre-arbítrio e tivemos durante todas as nossas vidas escolhas, decisões, vai nos diferenciar. Então não tem como afirmar ou dizer que será mais cobrado quem tem mais tempo, ou será mais cobrado quem é mais velho, ou será mais cobrado quem conheceu antes. Não, você será cobrado mediante a sua ignorância. E quando eu falo ignorância, é que todos nós somos ignorantes em alguma coisa. É o quanto nós estamos tentando e nos esforçamos a aprender sobre nós mesmos.
primeiro lugar, isso. Essa é a reflexão que eu queria trazer para nós aqui. Para a gente entender como permanecer confiando diante das tribulações que vão aparecer e de variáveis, seja físico, mental, psíquico ou em família, que vão nos aparecer, para a gente entender o que é a resignação, entender como ser resignado, se eu não tiver buscar um conhecimento sobre quem eu sou, sobre quais os meus defeitos, quais os meus problemas, como é que eu vou conseguir passar por cima disso? Como é que eu vou conseguir entender que hoje eu tenho um filho de 5 anos e tenho uma filha de 3 meses? Vamos dizer que a minha filha de 3 meses venha desencarnar amanhã. E aí? O quanto o entendimento e o conhecimento que eu busquei vai fazer diferença em relação a isso? Muita diferença. Vocês não concordam comigo? Mas muita diferença. Então eu estava conversando, para exemplificar bem isso, eu estava conversando com minha esposa e o pai dela veio a desencarnar, né? Alguns anos atrás. E a gente estava discutindo essa questão do sentimento da perda, né? E como é diferente a gente ter esse conhecimento aqui, a gente buscar esse conhecimento. Dá muita diferença até quando a gente sente a saudade. Imagina uma saudade com remorso, onde eu penso, meu Deus do céu, eu queria ter falado isso, eu queria ter dito isso, eu queria ter dado um abraço, eu queria ter dado um beijo. Imagina o desespero que eu não vou entrar por não ter feito nada disso. Agora imagina uma saudade com coerência, com informação, porque a minha saudade, que é o que a gente estava discutindo, que ela estava falando. Não, eu tenho a saudade de estar com ele, de tocar nele, de falar com ele, de abraçar. Aí ela já ponderou, né? Por mais que eu possa fazer isso em oração, mas não é a mesma coisa de estar fisicamente com a pessoa. Então isso é coerente. É saber que a minha saudade é de estar, mas não que eu nunca mais vou ver a pessoa. Não. Até eu desencarnar, vai demorar eu ver a pessoa. Ou seja, se eu vou desencarnar amanhã, vai ser um dia. E ainda isso é relativo, porque depende qual é a minha condição de desencarne e o quanto é que eu vou precisar trabalhar lá no mundo espiritual para que eu possa ter acesso às pessoas e familiares. Até isso é relativo, mas enfim, o que eu espero estar sendo claro para vocês, mas o conhecimento faz muita diferença. O conhecimento, mas é o conhecimento verdadeiro, não o conhecimento só do ouvido. E essa é a grande proposta que eu venho trazer aqui para vocês. É a gente sair da nossa vida, do momento de espectadores, de estar sentado só sendo espectadores do que está passando na vida, dos grandes nomes. Vamos admirar. E é admirável e é compreensível. Eu admiro Divaldo, admiro Zé Araújo, admiro Chico Xavier, admiro fulano, admiro Beltrano. Não tenha dúvida que isso é compreensível e temos que fazer isso, porque nós temos que admirar as pessoas que já buscaram antes do que nós algo melhor para elas mesmas e estão aqui na missão de passar, de dividir com o conhecimento que eles adquiriram para nós. Mas em algum momento da nossa vida, nós vamos ter que sair de espectadores para agente. Em algum momento da nossa vida, nós vamos ter que ser o agente consciente. E aí, para que fique claro, como é que eu me torno esse agente consciente? Quais são as ferramentas que eu posso buscar, além dessa do que eu já falei para vocês, que é buscar o conhecimento e não só ficar ouvindo, questionar, criticar a si mesmo, criticar aquilo que está ouvindo e buscar o conhecimento. Além disso, é entender. Entender quais são as ferramentas que a doutrina espírita nos traz, mas muito antes da doutrina espírita, um ser muito iluminado nos trouxe, que se chama Jesus Cristo, que foi os ensinamentos que ele nos deixou, né? O que fica bem claro com os ensinamentos de Jesus Cristo é o seguinte: não interessa o que eu faço, eu posso fazer tudo. É isso que ele nos deixou, que a gente pode fazer tudo. Que o que a gente vem aqui dizer para vocês, o que a doutrina espírita vem nos apresentar, não é que nós temos que ser pessoas fascinadas, pessoas que fecham conceito e agora eu vou viver, não vou beber, não vou fumar, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, vou parar tudo e agora eu vou ser um santo, entre aspas. Não é isso. Nós podemos fazer tudo. Livre-arbítrio significa isso. Tudo. A única coisa que Jesus deixou bem claro lá, só tem uma questão. Você pode fazer tudo desde que não afete a outra pessoa, o próximo. Então aquilo que eu não quero para mim, eu não dou aos outros. Se não está afetando ninguém, então eu não estou fazendo mal, porque não pode afetar nem a mim mesmo. Entendeu? Então a grande questão dessas tribulações que eu quero dizer com tudo isso que nós temos, que cada um, inclusive o David,
a Gisele, o Iti, cada um de vocês tem os problemas na vida pessoal de vocês, vão ter mais, não tenho dúvida disso. Agora a questão é o quanto conhecimento eu estou buscando para saber lidar com essas atribulações. A primeira ferramenta de todas é a resignação, mas eu tenho que saber o que é isso. Não só ir no Google ou no dicionário buscar o que significa resignação, mas entender verdadeiramente. E aí a gente vai de novo cair no ponto do conhecimento. Para eu poder me resignar, eu vou ter que ter um certo conhecimento. Senão eu não vou conseguir me resignar. De vez de ir para o caminho de resignação, eu vou para o caminho de depressão ou de não querer viver mais. E tomem cuidado, tá? Porque ainda posso cair numa depressão no seguinte sentido. Já que essa vida é passageira, vou lá e cefo minha vida, pronto. Tiro a minha própria vida ou deixo de viver porque agora eu tento na próxima vida, nessa eu não vou tentar mais não. Não, isso é covardia. Isso aí de novo, a gente só está provando o quanto a gente ainda é ignorante em algumas coisas e o quanto a gente é covarde. Outra ferramenta importantíssima, que é a que está citada no texto, é a esperança, né? A esperança, e vê que engraçado, né? A esperança sem conhecimento, ela parece inalcançável, né? Nós temos que ter esperança que vai dar certo, que vai ficar melhor. Mas a esperança com o conhecimento, ela se torna palpável. Porque o conhecimento vai nos dar tudo isso que eu já falei para vocês, e a esperança ela vai passar a ser algo que não é ilusório ou uma utopia, não. Ela é algo que é atingível, que é alcançável. E a terceira, mais importante de todas, eu vou falar essas três, que é a fé, a esperança, e a fé, que é a terceira, a resignação, a esperança e a fé, porque a fé é algo que realmente a gente só vai conquistar com a mudança íntima, moral. Fé não é uma coisa que qualquer um pode falar. Eu, inclusive, sou um que eu posso falar da fé naquilo que eu li. Mas eu digo para vocês que, como vocês, eu estou buscando cada dia mais na minha vida, buscando isso, é ter fé. Eu sempre venho buscando isso, entender o que é fé, o que é aquela fé que a gente lê no Evangelho, que vocês já viram aqui, que é a fé realmente raciocinada, né? É a fé com coerência, né? A gente não tem dúvida que aqui no CEIU existe uma pessoa entre nós aqui, vocês conhecem, todos nós conhecemos diretamente e indiretamente, que tem moral para falar sobre fé, porque mostra nos exemplos, mostra e tenta ensinar o caminho de se ter fé para todos nós aqui. E para ter fé tem que ter coragem, tem que ter disciplina. Se não tiver disciplina, vai ser difícil alcançar a fé. E para buscar a fé, o que eu estou fazendo é buscar disciplina. O que nós vamos perceber, de maneira geral, é que realmente como sociedade, como família, como vizinhos, e aí se a gente for do macro vindo para o micro, a gente se completa. Aquilo que eu tenho de sobra falta no nosso amigo Franco, o que tem de sobra no Franco falta em mim, e assim vai com todos vocês. Não é por acaso que nós estamos vivendo em sociedade ou em família. É porque realmente, se a gente parar para analisar, se eu sou uma pessoa que vejo a vida de maneira mais racional, com certeza no meu convívio vai ter pessoas que veem a vida de maneira mais emocional, pessoas que veem a vida de maneira mais prática. E imagina a confusão de conflitos que isso não vai dar. E aí é para isso que o Espiritismo, a doutrina espírita, vem uma das tantas e quantas coisas vem nos revelar. É que nós estamos aqui realmente para conquistar aquilo que talvez eu vejo de tão ruim na pessoa que vive comigo, talvez seja meu remédio. E aí a névoa do automatismo, que é uma coisa muito importante que eu queria citar aqui com vocês, não me deixa enxergar isso. Mas que automatismo é esse, David? Sim, todos nós vivemos no automatismo. E eu não estou falando aqui o automatismo de estar presente ou de estar prestando atenção na pessoa. Por isso que eu falei a névoa. É um automatismo das minhas atitudes, dos meus paradigmas, das minhas ações. Então, essa névoa, ela vai sendo dissipada conforme nós vamos buscando conhecimento. E conforme nós vamos, não é só buscar o conhecimento, porque eu não quero deixar claro aqui, eu não quero que vocês saiam daqui entendendo que nós temos que ir devorar os livros, com certeza, porque todos os livros que nós temos na biblioteca, eles servem para todos os três núcleos de inteligência que eu falei ali. Para quem é mais racional, para quem é mais ativo, para quem é mais emocional. A doutrina espírita ela traz informações para essas três maneiras de ver a vida. Porque se eu sou uma pessoa muito racional, que vivo muito a busca do conhecimento na doutrina espírita e devoro os livros, já li, vou colocar até eu como exemplo, já li todos os livros do André Luiz, porque é o que eu mais gosto. E aí, como eu tenho um defeitinho de fábrica que é estar prestando atenção, então eu vou lá, leio terceira, quarta página,
aí já me peguei prestando atenção em outra coisa, aí eu volto. Eu tenho esse problema, né? Então, o que a gente faz? Eu acabo lendo 2, 3 vezes o mesmo livro. E ainda, buscando o equilíbrio nisso, como eu percebo, como eu sei e admito que eu tenho esse defeito, esse problema, eu acabei descobrindo que em cima desse defeito que eu tenho, ele me serve também, até quando eu busco o equilíbrio dele, que é o que eu estou fazendo, buscando esse equilíbrio, ele me serve para um outro discernimento, que é saber assim, ó, é importante ler 2 vezes, 3 vezes a mesma coisa, se ela tem, né, se tem lógica, se tem uma verdade dentro daquilo. Por que é importante? Porque não tenho dúvida que quando a gente fala em evolução, é na plenitude de evolução, é em todos os sentidos. Significa que se você ler, vou dar o meu exemplo, que eu até se falar para o pessoal da biblioteca, quando estiver faltando o livro A Caminho da Luz, geralmente é porque está lá em casa. O livro A Caminho da Luz eu já li várias vezes, e aí como eu gosto de história, ele não é só ele, já li quase todos os livros que tem na doutrina espírita que fala um pouco da história, da criação e tal, é o que me chama mais atenção. Mas eu lendo ele várias vezes, eu percebi que além desse meu problema, cada ano, ou a cada 2 anos, ou a cada 4 anos, eu pego esse livro para ler de novo, eu li a primeira vez com 14 anos de idade, a elucidação que eu tenho é diferente. É diferente porque eu não sou a mesma pessoa que eu era 4 anos atrás, por isso que é diferente. Talvez eu li ali algumas nomenclaturas ali, e aí eu não deixava, passava por despercebido, aí quando eu leio de novo, agora eu estou entendendo o que quer dizer isso. Ou talvez agora eu esteja uma pessoa mais paciente, eu vou lá e busco o que quer dizer isso que eu não entendi. Então, estão entendendo que até isso é importante? Mas eu já li todos os livros da decodificação. Olha, você vê como realmente algumas dessas pessoas que eu citei ali, o nome ali, são pessoas diferenciadas que vêm nos trazer informações, né, e nos trazer conhecimento. Uma das grandes virtudes delas é a humildade. E aí a humildade que elas têm é que elas, se você vai conversar com uma pessoa que já está 30, 40 anos vivendo aqui a doutrina espírita, e vivendo de maneira certa mesmo, sem máscara, vivendo realmente na humildade, você vai ver que a humildade é até isso. Você vai ver que ela vai dizer assim, não, eu estou sempre lendo. Justamente por isso é esse discernimento que eu tive há pouco tempo atrás aí. Eu entendo por que eles fazem isso. Porque realmente, parece que, por mais que a gente já conheça aquilo, o estudo novamente daquela mesma informação, daquele mesmo conhecimento, por eu não ser a mesma pessoa que eu fui ontem, vai fazer muita diferença. Talvez aí eu entenda. Então é essa proposta de hoje que eu quero entregar para vocês. É de vocês fazerem essas reflexões. Nós estamos aí até o final de ano, aí nós vamos ter várias palestras. Então estejam aqui, estejam em casa, de uma maneira um pouco diferente, nesse sentido de se autocriticar, de se auto-julgar, e esquecer um pouco de julgar as outras pessoas. Que o automatismo nos faz exatamente isso. Essa névoa que eu estava falando, para finalizar ela, para concluir ela, é justamente de não me perceber. Pode ver como é fácil a gente criticar as outras pessoas. Se um amigo ou uma amiga sua vem pedir um conselho sobre o término de um relacionamento, vou colocar isso porque isso é bem forte, porque eu sigo muito aquela frase, em briga de marido e mulher não se mete a colher, mas aí, enfim, vamos ao fato da pessoa vir pedir você um conselho. E aí, será que eu sou realmente a pessoa mais apropriada para dar um conselho sobre isso? Eu tenho moral para falar sobre isso? Estão entendendo o que eu quero dizer para vocês de se auto-perceber? É isso. É da gente realmente começar a se questionar das nossas atitudes e dos nossos pensamentos. E aí, como a gente também tem que ser indulgente e saber que por mais que muita coisa que eu esteja falando aqui você já está careca de saber, e aí isso é que é preocupante, porque se você está careca de saber e ainda está fazendo algumas coisas, só mostra que você está escutando, mas você não está entendendo. Escutar é uma coisa, entender é outra. Estar é uma coisa, ser é outra. Então, assim, ninguém aqui está... O que eu estou querendo dizer para vocês não é que vocês têm que mudar da noite para o dia, mas é começar uma coisa que eu venho fazendo há muito tempo, e justamente por isso que eu falei para vocês ali que eu tinha conhecido a doutrina espírita na infância, e isso foi muito bom para mim, porque eu tive vários problemas em relação a... Meu Deus, mas o meu pensamento, o meu sentimento, o meu desejo era de estar fazendo tal coisa que eu sei que era errado. Mas está todo mundo fazendo, porque eu não posso fazer também?
Isso foi muito importante para mim, porque já desde muito jovem eu comecei a cair nessa de medir as coisas. E para mim ficou tão claro que não foi por acaso que eu tive a oportunidade de ter o conhecimento da doutrina espírita mais cedo, porque eu percebi que coisas banais aqui, quem é mais velho principalmente, mas eu ainda tive a honra de ter as duas coisas, né? De jogar videogame mais de brincar na rua também. Hoje em dia talvez eu acho que meu filho não vai saber mais o que é isso, de ter o prazer de brincar na rua, né? Mas até aquela coisa mais banalzinha que é de você pegar fruta no vizinho, que todo mundo que brincou na rua já fez, de estar andando na rua e pega uma fruta de alguém, até isso quando eu fazia eu me ferrava. Vocês acreditam nisso? Desde pequeno, tudo que eu tentasse fazer, que todo mundo fazia, eu sempre... E não é à toa que eu já engessei essa perna aqui uma vez, eu já engessei essa perna aqui 2 vezes, já engessei esse braço 2 vezes, que eu tenho uma cicatriz aqui enorme, que é um traumatismo craniano, de cirurgia craniana que eu tive que fazer. Não é por acaso que o ano passado aqui eu estou com 2 platinas e 14 parafusos nesse braço, que eu quebrei os 2 ossos, enfim. É assim. Agora pergunta para minha esposa, não aconteceu nada com ela. Então, assim, eu não tenho dúvida que toda vez que eu me desvio um pouquinho desse caminho, tchau, já era pro David. Alguma coisa acontece. É incrível, ver que não faz muito tempo que aconteceu de novo, né? Então, assim, para cada um é diferente, gente. Para cada pessoa, por isso que se a gente for aqui estudar aqui, mas tem gente que fuma, morre com 90 anos e não morreu de cigarro. Eu já sabia desde pequeno, porque até os 10, 11 anos de idade, a minha mãe não saiu do hospital comigo, que eu tinha problema de bronquite, tenho asma alérgica até hoje. Quem trabalha comigo, de vez em quando me vê, sabe que eu estou ou com a boca inchada, ou com alguma coisa que... Tenho asma alérgica até hoje, enfim. Realmente, tem pessoas que eu não tenho... O discernimento que eu tive disso é o seguinte, eu já prejudiquei tanto esse pulmão aqui em vidas anteriores, que eu não tenho direito de prejudicar mais esse pulmão. Eu realmente vou vir com um pulmãozinho mais debilitado, para que realmente seja ou no bem ou no mal, ou no amor ou na dor, eu não venha cair em vícios que eu já caí em vidas anteriores. Entenderam? Porque não dá para... nunca vai ser possível a gente conseguir pegar assim, todo mundo que fuma é assim, assim, assim. Não vai ter como. Porque depende, para cada pessoa é diferente. Depende do que ela já fez de bom e ruim. Nessa vida e em vidas anteriores. Então a gente também, só fazer um adendo aqui, tomar muito cuidado em não jogar a culpa em tudo em vidas anteriores, né? Isso tudo está acontecendo em vida anterior. Isso tudo está acontecendo... Vocês, não sou a primeira pessoa a falar aqui. Sempre que cai nesses temas, assim, os palestrantes sempre dão, todos nós palestrantes sempre damos esse toque a vocês, né? Muitos dos nossos problemas é reflexo daquilo que nós fizemos hoje. E aí vocês entenderam, né? Que o fato de pegar uma caneta, o fato de pegar uma fruta, não deixa de ser algo, se você for analisar friamente, errado. É algo banal, mas não deixa de ser friamente errado. Então, eu percebia que até as coisas mais banais que existiam, mais simples, nem isso eu não poderia fazer. Então, eu tenho que estar todo momento realmente... Mas isso é um problema meu. Talvez eu já tive tantas chances, tantas oportunidades nessa vida, em vidas anteriores, que eu deixo passar e agora já é como se... E para quem sofre mais sabe que é assim. Para quem está, por exemplo, vivendo uma vida onde está se questionando muito, meu Deus do céu, financeiramente eu não vou para frente. Nada dá certo para mim. Para quem está vivendo, sei lá, sempre viveu com problemas de saúde também, mas não tenho dúvida que depois que vocês buscarem esse conhecimento profundo mesmo, não só profundo mesmo que seja superficial no primeiro momento, não só estar como espectadores ouvindo, mas estar também buscando o conhecimento, você vai entender de maneira melhor, porque daí é aquela primeira ferramenta que eu falei, que é a resignação, né? Então vai ficar mais compreensível, pelo menos, entender que não, eu vou ter que saber lidar com isso, eu vou ter que, nessa vida, saber que o maior esforço que eu faço, mas aí então eu vou ter que me entregar? Não, eu tenho que continuar me esforçando, porque é por isso que eu falei, se você só escutar, é capaz de você ter essa ideia. Não, então eu vou me entregar. Agora, se você vai ler e entender o que quer dizer isso, o que a pessoa está querendo dizer, aí você vai entender que não, eu não tenho que me entregar. Eu tenho que trabalhar e continuar me esforçando, porque eu já me entreguei em outras eras, em outras épocas, e agora não, agora o dever me chama. Então, esse conhecimento, assim, falando assim, parece ser muito bonito tudo, mas é fantástico de vocês buscarem. Vocês vão ver como vocês, principalmente quem é mais emocional, quem é mais racional e está aqui escutando tudo isso que eu estou falando, fica até mais, eu tenho certeza que já entra como uma coisa lógica. Para quem é emocional, não tenha dúvida que você precisa buscar isso. Você precisa buscar isso porque você vai ter
uma predisposição maior para cair numa depressão, você vai ter uma predisposição maior para não querer lutar, você vai ter uma predisposição maior para todas essas questões emocionais. Mas quem é racional e quem é muito prático, também tem que cuidar, porque tem coisas a se melhorar também. Por isso que eu falei que a leitura está em diversos sentidos ali numa biblioteca, a literatura da doutrina espírita. É porque se eu sou uma pessoa mais racional, cheia de conhecimento, será que o meu egozinho não pode estar lá em cima? E aí, isso vai falar um pouquinho do ego aqui, foge um pouco do assunto, mas é importante porque fecha com chave de ouro a questão do automatismo. Nós temos que entender, quando a gente fala de ego, que todos nós aqui, todos nós no planeta Terra, temos essa, vamos colocar assim, essa sementezinha do ego. Agora, o ego é até aceitar, vai ser em várias, vamos colocar assim, N formas de se perceber como é que está o meu ego. Se eu aceito com facilidade aquilo que me falam, se eu sou uma pessoa com um conceito muito fechado de tudo que eu aprendi é o que vale, se eu sou uma pessoa que, não, eu conheço isso, conheço aquilo que ele falou, não tenho certeza de sei o que, se eu sou uma pessoa que quando estou em casa, eu sou uma pessoa que nunca dou o braço a torcer, se eu sou muito... Então, estão vendo como vai longe a questão do ego? Aí não tenho dúvida que todos nós temos o ego. Agora, o quanto ele está alimentado para o mal é que vai... Para o mal que eu digo é que a gente mesmo faz, né? A gente mesmo vai alimentando ele. E aí isso atrapalha muito, tá? Nisso daqui, tá? Que é permanecer confiando. Atrapalha muito, muito, muito mesmo. Porque atrapalha até em eu admitir certas coisas e adquirir conhecimento. Porque principalmente na questão racional, que é o copo cheio. Por isso que eu fiz um adendozinho ali, a questão de quem é mais racional. Porque esse ego em pessoas racionais é o copo cheio. E aí... Cuidado. O copo cheio é aquele de estar sentado aqui, é de estar falando aqui, mas aí é tudo muito bonito. Aí o CIU aqui começa agora com vamos subir morro e vamos fazer a caridade, né? E aí eu estou lá dentro, estou lá fazendo isso também, mas em casa, meu amigo, em casa eu sou o bicho. E aí? O que adianta? Isso daí não é uma vida... Que vida é essa? Que eu estou lá fazendo a caridade, estou querendo subir morro, estou querendo ajudar todo mundo, estou querendo fazer pedágio, estou querendo fazer aquilo, mas o principal, que é em casa, que é com as pessoas, que é o maior desafio, porque numa dessas eu estou fazendo de tudo isso, não saio daqui de dentro, é para não ter que viver realmente com os verdadeiros problemas que eu tenho. Então daí é uma fuga, mais uma covardia, né? Então eu fujo. Então eu procuro estar com a agenda lotada para não ter que ficar dentro de casa. Porque se tiver ficar dentro de casa, suportando a pessoa, ou tendo que trabalhar algumas coisas, porque às vezes o problema... Aí, ego de novo, por isso que eu queria falar nele, Eu só aponto, e só a pessoa está errada. Olha, uma coisa que eu vou dizer que eu aprendi para vocês, nesses poucos anos de vida que eu faço muito essa balança comigo mesmo, de saber se eu estou fazendo é certo ou errado, toda vez que eu tenho certeza que eu estou certo, eu sei que eu estou errado. Quanto mais convicção eu tenho que eu estou certo, eu estou errado. Porque por isso que eu falei para vocês que é o automatismo da névoa. Porque assim, por mais que... Não, David, mas... ou o David brigando com a esposa, né? Não, mas... E a origem? Mas e a origem? Para a pessoa... Talvez, será que aquilo tudo que a pessoa está fazendo, que a pessoa está falando, não é uma reação? Mas aí vem mais uma vez a névoa. A névoa do egoísmo é tão grande em mim que eu nem consigo perceber que talvez a origem nasceu de mim. E aquilo dali é só uma defesa. Talvez a pessoa está sendo daquele jeito porque há 5 anos atrás, há 6 anos atrás, já faz 5, 6 anos que ela vem me aturando em certas coisas e aí ela explode. Estão entendendo como isso é difícil? É muito difícil fazer essa questão de se perceber, mas é o primeiro passo. É a questão de se perceber. Então, quanto mais certeza, é a única certeza que eu tenho, é que quanto mais convicto que eu estou certo, eu estou errado. Então, toda vez que eu estou numa situação que eu penso mal de alguém, ou que eu não gosto de alguém, ou que alguém fez uma coisa de ruim para mim, a primeira coisa que eu penso e aí eu tenho trabalhado muito com a minha esposa, a gente tem feito isso juntos, né? É de pensar assim, tá, mas o que eu fiz? O que eu poderia fazer? Tá vendo? Se eu não analisasse isso, eu estou me achando certo nessa ocasião, mas a pessoa fez isso, por mais que ela esteja errada, a pessoa, mas ela fez isso porque eu dei a brecha aqui ou eu fiz isso e isso. Então aí no fim daí, eu estou buscando o quê? Estou buscando entender até que ponto eu estou certo e errado. Ninguém aqui está falando para vocês, cuidem, hein? Ninguém está falando aqui para ser frio e virar vitimizador. Tem uma linha tênue aí de equilíbrio aí.
Eu não estou falando para vocês porque tem que cuidar. Porque senão eu posso estar, não, mas eu estou errado, não, mas realmente, quem está errado sou eu, e está se vitimizando com isso. Não deixa de ser um ego também. Então a saída mesmo é o equilíbrio. Por isso que a gente tem que estar medindo sempre. E aí assim, é fácil? Não, não é fácil. Cada um de nós aqui trazemos, como eu falei, nós trazemos, além de paixões de outras vidas, né? A paixão da indolência, a paixão do medo da conservação, da ilusão. Além de trazer tudo isso, da luxúria, intensidade, do orgulho, além de ter que se preocupar em trabalhar com tudo isso, a gente ainda traz os vícios corriqueiros, né? Bebida, jogo, fumar. E além disso, ainda a gente traz as questões do instinto, né? Do instinto da carne, né? Os prazeres da carne, o materialismo. Então, realmente, não tem como viver uma vida num planeta que é de provas e expiações sem tribulações, né? Até isso fica lógico, né? Porque realmente, com o meu livre-arbítrio, tudo que eu fiz e tudo que eu deixei de fazer, não tenham dúvida que vocês, lá no plano reencarnatório de vocês, não, realmente, porque até isso também é relativo, tá, gente? E não vou entrar aqui e intensificar em relação a isso, porque seria uma palestra só sobre esse assunto. Que é a questão de, quando eu vou reencarnar, eu mesmo que faço o meu plano de encarnação, eu que faço o meu plano de encarnação, como é que funciona isso? Vocês vão ver diante de uma palestra ou diante da leitura que é muito variado isso. Não existe, mas uma coisa que eu estou descobrindo assim, é que não existe lógica para nada. Não é lógica de condicionamento, de padronização. Essa lógica não existe. A lógica que existe é aquela que eu falei para vocês, que nós temos a nossa identidade, que cada um aqui é um espírito individual, por mais que vivemos em sociedade, que temos pessoas afins, que já vêm de várias encarnações, que são as nossas verdadeiras famílias espirituais, mas nós temos a nossa individualidade até do que fizemos durante todas essas vidas que nós já tivemos. Então significa que até nessa questão de encarnação, não tem como padronizar que existe só 3 tipos de encarnação. Não, eu vejo que não é só assim, não. Vai longe isso. Porque cada pessoa pode até existir 3 formas de fazer, ou 5 formas, ou 10 formas de fazer esse processo de encarnação. Mas para cada pessoa vai ser diferente. Então, mas não tenho dúvida que, de alguma maneira, todos nós tivemos lá o discernimento que nós iríamos passar por algumas coisas, por algumas dessas tribulações. É isso que eu queria dizer para vocês. Algumas de tantas tribulações que nós passamos aqui, nessa nossa vida terrena, algumas delas a gente já sabia, porque realmente são resgates que nós vamos ter que fazer aqui de coisas ruins que nós fizemos lá no passado. Aí por isso que eu lembro que eu tinha falado dos ensinamentos de Jesus. Seja a gente ter feito mal para alguém, para outras pessoas, ou seja a gente ter feito mal para nós mesmos, que é a questão dos vícios daí. Quando a gente faz o mal para nós mesmos, é quando a gente continua prejudicando as pessoas, ou quando a gente está nos prejudicando, né? Esse é outro discernimento que eu tive já muito cedo, assim, em questão a não fazer nada é fazer o mal. Toda vez que a gente não está fazendo nada, a gente não está fazendo o bem. Então, deixar de fazer o bem é fazer o mal. Então, por mais certeza que eu tenha, mas eu não bebo, eu não fumo, eu não vou em danceteria, eu não vou em bailão, eu não vou nisso, eu não vou naquilo. Tá, que bom que você conseguiu se melhorar em tudo isso. Você só vai descobrir uma coisa depois disso. Quanto tem coisas piores que isso, são efeitos de verdadeiros problemas, que daí eu já citei aqui, né? A questão do automatismo, do ego, para não falar de egoísmo e de orgulho, né? Que tudo isso é só reflexo disso, que realmente é o que alimenta essas questões dos vícios e da cegueira que nós somos, né? Em termos da ignorância do conhecimento ou das atitudes que nós estamos tomando. Então, o conhecimento, de maneira geral, ele vai ser importante justamente para a gente ter as ferramentas que eu citei, que é a resignação, a esperança e a fé, junto com esse conhecimento, vai fazer com que a gente passe pelas tribulações, como o exemplo que eu dei para vocês da conversa minha e da minha esposa sobre o pai dela, né? Isso é que é o valor do conhecimento da doutrina espírita. É entender realmente que tudo que a gente está passando aqui, existe uma causa, existe realmente, de fato, algo a aprender. Agora, o porquê é difícil a gente perceber que, poxa, mas é tão gostoso tomar uma bebida, ou é tão gostoso
fazer isso ou fazer aquilo. Para quem bebe, para quem fuma, né? Para quem bebe ou para quem não fuma, é tão gostoso falar mal dos outros, fofocar ou escutar, né? Por isso que eu digo, antes de julgar, cuidado. A gente às vezes é bom em uma coisa, mas aí a gente passa a não ser tão bom em outra coisa, né? É bom porque para quem está vivendo aquilo, está né? Tá cego, não consegue sair daquilo, aquilo dali é um prazer carnal muito forte, e aí é difícil. Para quem está de fora é fácil, aí vai ser naquele meio daquele sistema. Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Ou seja, fácil é falar, fácil é apontar. Difícil é realmente ter a paciência de mostrar a pessoa, e aí é quando a gente está fazendo exatamente aquele trabalho. O quanto é que está realmente, como é que eu quero dizer assim, esses ensinamentos que a gente tem, de todas essas virtudes, indulgência, paciência, humildade, beneficência, o quanto que isso a gente está buscando aprender, por mais que a gente não tenha em plenitude todos esses, né, me fugiu a palavra agora, todas essas qualidades, mas como é que nesse momento é que eu vou ser colocado à prova? É que vai ser colocado à prova o quanto é que eu vou ter a paciência de lidar com uma pessoa. Sabe bem disso, do que eu estou falando, quem tem algum filho ou alguma filha que esteja com problema com alcoolismo ou com droga, sabe que não é fácil. Quem vive isso na pele, mas não, é aquilo que eu falei antes. Não tenha dúvida que a tribulação é da pessoa que está passando e sua também. A tribulação é de vocês dois. O resgate é dos dois, não é só dele não. Porque você vai estar sendo testado a todo momento em relação a isso que eu estou falando agora. Do mesmo jeito para os pais que tem que ter a questão de vir um filho e vir um filho com algum tipo de deficiência. Não tenha dúvida que em muitos desses casos a prova não é para o deficiente. Lembrem, né? Tudo é relativo. Não vamos fechar conceito, né? Não vamos generalizar. Então, nem sempre a prova é da pessoa que está na deficiência. Às vezes o espírito que está ali naquela deficiência, nessa vida, é um espírito tão iluminado que ele quis vir naquele estado, até já para aproveitar de alguma coisa, ou simplesmente não. Ele veio porque aquele estado que ele vai passar naquele momento é para ajudar as pessoas que vão ter que cuidar dele. Então, na realidade, a prova não é dele. O sofrimento não é dele. O sofrimento é das pessoas. A prova e a expiação é das pessoas que vão ter que ter paciência, vão ter que trabalhar muito a questão do amor. Será que a gente sabe o que é amor em plenitude? Esses dias eu estava fazendo uma leitura no Evangelho e aí eu estava prestando atenção e eu percebi uma coisa. Posso estar errado, fui inclusive pegar o livro dos Espíritos, né? Mas eu acho que hoje, isso é o que David está falando, o raciocínio que eu cheguei. Hoje o sentimento mais alto que um terráqueo pode alcançar se chama amor. E para que ele tenha em plenitude o entendimento do que é amor, ele não consegue se ele não tiver as outras qualidades, que daí alguns das que eu citei agora, fé, piedade, indulgência, paciência, quer dizer, ou seja, tendo tudo isso, eu vou ter em plenitude o amor. Mas será que é só o amor? O amor é o sentimento maior que nós, terráqueos, temos como visibilidade de algo que nós temos que alcançar. Porque a gente alcançando isso, quer dizer que todos esses problemas que eu estou citando aqui e outros, já estão todos resolvidos. Então não deixa de ser uma prova, né, uma expiação tão generosa, né, vindo da espiritualidade para as pessoas, né? E aí é isso que eu estou falando para vocês. O conhecimento é que vai me dar esse discernimento. Que essa fase ruim que eu estou passando, a fase que agora eu estou tendo que cuidar desse novo ser, né, pequenino ali, né, ainda, né, que depois vai crescer, que não é por acaso. Depois a gente vai, a oração que vai ser feita vai ser o contrário, vai ser de se ajoelhar e agradecer eternamente por ter tido, lógico que ali vai ser um prazer, né, mas ter tido ter passado por toda aquela dificuldade, ter semeado dentro de si o que é com muito mais força do que os outros, né? Porque só quem é pai e mãe de um ser humano nesse estado sabe o quanto tem que trabalhar dentro de si o amor, né? De buscar entender o que é o amor, para não falar dos outros sentimentos, né? Então aí a gente percebe, por isso que eu não vou falar vocês, com esse conhecimento, com essa busca não só que todos os palestrantes estão falando aqui, os temas, como isso é importante e faz diferença em nossas vidas. Já estão me avisando que já passei bem da hora, né? Então eu vou concluir, desculpa aí, gente.
Porque a gente vai ter tantas palestras aqui, não adianta eu querer falar aquilo que eu acho que está bem claro para todo mundo, né? O que nós temos que fazer, né? Para concluir, nós temos que ser agente consciente. Então, como é que eu vou me tornar agente consciente, David? Paremos de julgar as pessoas. E uma frasezinha, assim, uma palavra que quem me conhece vê que eu uso muito nas minhas orações, é orar e vigiar. Orar e vigiar. Busque o entendimento do que significa isso. Orar e vigiar. Isso resume muita coisa. Certo? Tenham todos uma boa noite, né? Que todos voltem em paz para casa e agradeço aí pela atenção de vocês. Agradecemos a palestra de hoje, né? E o recadinho relembrando da bebida alcoólica, quem consumiu bebida alcoólica ou algum tipo de droga, para não entrar hoje na cabine de passe, que está preparada, né, pela espiritualidade, com os fluidos, né, para a sua saúde, para o seu bem-estar. Então, o álcool não vai combinar com essas energias, acaba até prejudicando. Então, hoje, né, quem bebeu hoje, por favor, não entre na cabine de passe. Venha preparado, né, numa próxima palestra, quarta-feira ou domingo que vem, e aí poderá participar normalmente, tá bom? Então vamos agora ouvir a oração final do David para encerrar o dia de hoje. Que possamos todos juntos, neste momento de paz, elevar nossos pensamentos às esferas superiores e agradecer a Jesus, nosso irmão maior. Agradecer aos nossos anjos guardiões e à espiritualidade boa e amiga, a quem tanto nos acompanha diariamente em nossas tribulações, em nossas conquistas, que possamos estar sempre sendo agente consciente de nossas ações, que possamos estar sempre em oração e vigilância e que possamos, Senhor Jesus, ter a indulgência primeiramente conosco e que possamos a cada dia mais nos desafiar a aprender mais. Que assim seja.